Olá, artistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula Como Pintar em óleo sobre tela. Hoje você vai aprender a pintar uma paisagem, aula 22. Mas antes, veja só o recado que temos para você. Conheça nossos títulos de DVDs com aulas completas para você crescer no mundo da pintura. Para adquirir, basta acessar www.comopintarquadros.com.br e venha fazer parte da nossa turma de artistas. Estamos esperando por você! Bom, pessoal, vamos começar nosso exercício. Antes, anote as cores que utilizamos nesta videoaula e lembre-se, no final desse vídeo, eu trago uma relação de pincéis que mais utilizo. Bem, depois do esboço pronto, começamos a pintura pelo céu. Para isso, utilizamos uma mistura de branco, um pouco de azul ultramar e um pouquinho só de alizarim. E aplicamos na parte superior do céu. Para a parte inferior do céu, utilizamos uma mistura de branco e um pouco só de laranja de cádmio. Veja só. Agora, com a ajuda de uma trincha, vamos fazer um encontro tonal entre o azul e esse branco alaranjado. E com a mesma trincha e branco quase puro, pintamos ali algumas nuvens. Bem, bora lá fazer a pintura do terceiro plano. Vamos fazer uma cor acinzentada. Para isso vamos utilizar a mistura de branco, azul turquesa e um pouco de alizarim. E talvez um pouquinho só de verde esmeralda. Veja só o tom que ficou. E veja só, no topo da vegetação, para fazermos um encontro tonal com o céu, utilizamos algumas batidas de pincel. Isso já dá uma esfumaçada, dando mais profundidade de campo à nossa pintura. Repare. Bom, e repetindo o que eu falo nas outras videoaulas, para pintar aqui o nosso lago, vamos repetir a cor que está em cima, no caso o céu e sua vegetação. Utilizamos no lago as mesmas cores que utilizamos na parte de cima, só que de maneira invertida. Lembrando que o lago ele funciona como um espelho, né? Com a mistura de terra de cena natural e branco, fazemos a parte da terra que tem em terceiro plano. Vamos começar a nossa vegetação pelo lado esquerdo com a mistura azulada. Trabalhamos com azul ultramar misturado com um pouco de alizarim. E logo em seguida fazemos uma cor escura para trabalhar um pouco mais ao centro. Para isso vamos fazer uma mistura de alizarim, verde esmeralda e um pouquinho só de azul ultramar. E começamos a pincelar o formato da árvore. Repare que no topo da árvore, no encontro com o céu, utilizamos pinceladas sutis e delicadas. Se acrescentarmos um pouco de branco à mistura, conseguimos um tom um pouco mais claro para pintar do lado direito. Veja. Aproveito e já faço o reflexo da árvore na água. E repetimos o mesmo processo do lado esquerdo. Com terra de cena natural misturado com um pouco de alizarim,
fazemos o tom, a cor, para fazer os morros e as terras aqui. Com a mistura escura, completamos a vegetação em primeiro plano. Aproveitamos e já riscamos o encontro entre a água e a terra. Com a mistura de branco, um pouquinho só de verde inglês claro e só um toque de azul turquesa, conseguimos uma mistura bem clara, esverdeada, para pintar a vegetação que está em terceiro plano. Não podemos trabalhar com cores muito fortes ou vivas, porque a vegetação está muito longe. E com a ajuda de um pincel leque velho, pincelamos o topo das árvores. Sempre lembrando de repetir as cores no lago. Para o terceiro plano ganhar um pouco mais de contraste, trabalhamos uma cor um pouco mais escura, acrescentando um pouquinho de azul turquesa e alizarim, e pintamos no lado que não recebe luz. Com a mistura de branco, verde inglês claro e laranja de cádmio, fazemos a mistura para iluminar a árvore do lado direito. Para pintarmos os troncos e os galhos do terceiro plano, fazemos uma mistura de branco e laranja de cádmio. E em seguida, iluminamos com a mistura de branco. Com a mistura de terra de siena natural e verde esmeralda, um pouquinho só de laranja, começamos a detalhar as árvores, dando um tom médio, com a ajuda de um pincel leque, veja. Detalhamos o morrinho no qual as árvores se encontram, com aquela mistura um pouco mais escura. Bom, puxei um pouco a tela no cavalete para poder fazer o efeito espelhado na água e ter liberdade para poder trabalhar com o pincel, veja. Suavizamos o encontro tonal com uma trincha, dando esse efeito meio esfumaçado. E com um pincel seco, começamos a dar aqueles efeitos de movimento à água. Detalhamos um pouco mais nosso lago com a mistura de branco e azul turquesa. Bem, voltamos a trabalhar nas árvores. Começamos a iluminá-las com a mistura de amarelo de cádmio e verde inglês claro. E pintamos do lado esquerdo do topo das árvores, que é a parte iluminada.
E com pinceladas de baixo para cima e um pincel redondo, fazemos seus troncos e seus galhos. Olha só. Pintamos seus reflexos na água e suavizamos. Com aquela mesma mistura de branco e laranja de cádmio, começamos a iluminar os morros e repetimos o espelhamento no lago. Aqui em primeiro plano, vamos pintar um tronco bem escuro, para fazer uma árvore em destaque. Pintamos seus galhos. E com aquela mistura escura e um pincel leque, pintamos suas folhagens. Veja. Com aquela mistura avermelhada, espatulamos o tronco da árvore. E para iluminar o tronco, utilizamos aquela mistura de branco e laranja. Damos um contraluz aqui no tronco com a mistura azulada e a espátula. E ainda com a espátula, detalhamos o lago com espatuladas bem fininhas, escuras, e logo em seguida com um tom bem claro, utilizando branco. Voltamos a trabalhar na árvore, iluminando suas folhagens. Igualmente como fizemos naquela vegetação que está em segundo plano. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clique no joinha, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, basta clicar aqui embaixo em compartilhar. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e clique no sininho, que toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Abraços e até a próxima videoaula na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo dia. Tchau!